Hoje eu gostaria de convidar você a fazer comigo uma reflexão baseada no livro de Atos, capítulo 28, do versículo 3 ao versículo 6, que nos diz assim: Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacutindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Há momentos na vida da gente em que tudo parece perdido. Às vezes pode ser por causa de algo que alguém possa fazer contra nós ou frutos das nossas próprias escolhas erradas. Paulo, ele havia sofrido um naufrágio e as pessoas que estavam naquele navio conseguiram chegar a uma ilha chamada Malta. E ali, naquele dia, estava chovendo e estava muito frio. Então eles resolveram fazer uma fogueira para se aquecer. E Paulo, ele, ao pegar um feixe de gravetos, uma víbora que fugia do calor, prendeu na sua mão, ou seja, mordeu a sua mão. As pessoas daquela região sabiam que aquela víbora era muito venenosa e as pessoas que, quando eram picadas por ela, em pouco tempo morriam. Tanto que os bárbaros, quando viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Nós podemos ver que ali houve um pré-julgamento. Eles estavam julgando Paulo por causa do que estava ali acontecendo, mas isso não significava que ele era um assassino. E assim muitas pessoas fazem, né? Julgam umas às outras sem ter a real certeza daquilo que dizem. Mas Paulo, ele era um homem que havia entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus. E ele não estava ali por acaso. Uma coisa que todo servo de Deus sabe é que não existe acaso. Existe a vontade de Deus ou não. E as pessoas, ao verem que Paulo havia sido picado pela víbora, elas estavam ali aguardando o desenrolar dos fatos. Aguardando o momento que ele ia começar a passar mal, ele começaria a agonizar e iria morrer. O texto bíblico aqui não diz que ninguém veio a Paulo para socorrê-lo. E assim muitas pessoas fazem quando vê as outras em dificuldades, necessitando de alguma ajuda e fingem que não são com elas. Mas, porém, aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E com o passar do tempo, eles viram que nada aconteceu a Paulo. E diante desse fato, houve um novo julgamento. Eles agora diziam que Paulo era um Deus. Mas em momento algum, Paulo lhe demonstrou medo, desespero, terror, porque Paulo sabia em quem ele havia crido, quem era com ele. E às vezes nós passamos nossas vidas assim, momentos que parecem que não tem
saída, que tudo parece perdido. Mas se nós buscamos no Senhor a tua graça, a tua misericórdia, se nós confiamos no Senhor, Ele vai transformar o nosso mal em bem. De alguma forma, Ele vai nos preservar, Ele vai nos honrar. Embora aquele povo cego espiritualmente achasse que Paulo era um Deus, Paulo não se permitiu ser adorado, ser tratado de tal forma. Mas as oportunidades que ele tinha, ele falava sobre Jesus. Porque a sua missão era levar Jesus aos gentios, aos bárbaros, àqueles que estavam dominados pelo inimigo. E Paulo foi o apóstolo que mais levou o evangelho em todo o mundo antigo. Então nós vimos que a conduta de Paulo, ele não desesperou, ele não entrou em pânico, mas confiou no Senhor. Assim que devemos fazer quando tudo parece perdido. Confiarmos no Senhor. No que podemos fazer da nossa parte, vamos fazer o máximo. Mas nos demais, entreguemos ao Senhor a nossa causa. E não vamos duvidar jamais do amor de Deus por nós. E vamos ser gratos a Deus, procurando obedecer a sua palavra, procurando fazer a sua vontade. Eu espero que esse estudo venha te ajudar a se fortalecer mais na sua caminhada de preparação para a volta do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus, seu Shomashia. Amém. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu agradeço desde já. Que Deus te abençoe.